Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E nesse vídeo eu convido você aí que está me assistindo a assistir o testemunho da Jéssica Lima. Isso mesmo que você ouviu. Nesse vídeo você vai conhecer a história de mais uma das milhares de pessoas que estão perdendo, que perderam muito dinheiro em apostas online. A Jéssica gravou aqui para você a história dela, como que ela entrou no vício e como que ela foi perdendo dinheiro no vício em apostas. Então, se você aí quiser conhecer a história dela, assiste esse vídeo até o final. Eu nem vou falar muito. Assiste esse vídeo até o final para conhecer a história dela, beleza? E é claro, se você por acaso é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser apoiar o meu trabalho, vem aqui e seja membro do canal. E é claro, a Jéssica tem um canal aqui no YouTube também. Se você quiser conhecer o canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Não vou falar muito, bora conhecer o testemunho e a história da Jéssica Lima. Oi gente, hoje estou aqui no canal do Leonardo Teixeira. Agradeço pela oportunidade que você me deu para vir aqui expor a minha vida, né? Contar um pouco, né, da minha história aqui para vocês, né, no mundo de apostas, né, desses jogos online aí que vem se alastrando aí no mundo inteiro, né. Quando eu conheci a casa de aposta foi em 2021. Eu jogava, era algo normal, jogava por brincadeira mesmo, né, colocava dinheiro ali que não ia me fazer falta, né. E daí eu colocava lá, perdia, ganhava, tava contente, né, voltava 2 meses depois. Eu comecei a piorar minha situação em 2023, foi um ano que me trouxe muitas percas, sabe? Quase perdi meu casamento. Eu passava o dia inteiro jogando, né, na frente do computador, o dia inteiro. Quando não era o dia inteiro, era a madrugada inteira. Um dos medos que eu tinha era de ter meu parto, antecipar meu parto, né, porque eu engravidei no finalzinho de 2022, em dezembro, e iniciei 2023 grávida. E no decorrer do tempo, veio acontecendo alguns episódios, né, eu começava a jogar descontroladamente, passava o dia inteiro na frente do computador. Quando não era o dia inteiro, era a noite inteira, sem contar as madrugadas que eu passei em claro, jogando. Às vezes meu esposo ia dormir, me chamava pra ir deitar, e eu não, vou ficar aqui. Às vezes até a gente ia dormir sem se falar, por causa do vício que eu tava, sabe, que eu ficava jogando. E quando eu não tinha dinheiro, eu passava madrugadas, o dia, sabe, olhando o gráfico dessas casas de aposta, e ficava imaginando assim, nossa, tá pagando, nossa, se eu tivesse com dinheiro eu estaria ganhando. E sempre assim na minha mente, sabe? E quando tudo começou a desandar, foi quando a casa de aposta, não vou citar nomes aqui, começou a me dar bônus semanalmente. Isso foi durante uns 5 meses, gente. Começou a me dar bônus semanalmente. Ganhava R$160, 160 fazia 2 mil, 3 mil, 4 mil, só que nunca tava bom pra mim. Às vezes sacava, mas quando não dava 2, 3 horas, tava eu novamente jogando, perdendo tudo, o estresse à flor da pele, né? Discutia com meu marido, e eu nessa situação, sendo que eu tenho um filho, né, ele tinha 7 anos na época, e a atenção pra ele, gente, era zero, porque eu passava a maior parte do tempo jogando. Às vezes levantava, não ia nem arrumar casa, porque assim, na minha casa, o meu marido que trabalha, né, a renda vem dele, ele é o provedor da casa. Quando eu não dava atenção pro meu filho, na verdade eu nem dava atenção, gente, nem dava, né, eu passava a maior parte do meu tempo na frente do computador jogando. E sem contar as vezes que eu não ia pro banheiro jogar escondido do meu marido, trancava a porta e jogar escondido. Tive um episódio muito forte em junho, não lembro exato o mês, mas foi entre junho e julho, né? Eu estava grávida, eu lembro que eu tava jogando, eu ganhei um valor aí de 3, 4 mil reais. E esse dia já era 4 horas da manhã. Na verdade, eu passei a noite e a madrugada inteira. E fui dormir, era 4 horas da manhã. Com ansiedade, não consegui dormir. E eu já tava numa fase da minha gestação que eu não passava mais mal. Tinha uma ultrassom às 10 horas pra fazer. Eu tava passando muito mal, vomitei, ansiedade, uma sensação muito estranha, sabe, de coisas ruins. Só que isso tudo por causa de jogo. Só que mesmo assim, gente, foi algo que foi acontecendo, sempre. E eu sempre brigava com meu marido sempre pedia pra me sair, pra assistir uma televisão, assistir um filme. Eu sempre era na tela do computador, vinha pra esse quarto aqui, cadê meu filho? E ficava jogando. Teve uns episódios, os episódios piores que aconteceram na minha vida por causa de jogos, foi esse que eu falei pra vocês, no finalzinho de dezembro. Sim, eu não sei falar valores exatos, mas eu só sei que foi muito dinheiro que eu perdi. Eu vou chutar assim pra cima, tá? Mais de 60 mil. Porque eu nunca cheguei a parar pra fazer as contas, né?
Porque como eu tava dizendo aqui, o meu esposo é o provedor do lar, a renda vem dele, então ele sempre me dá dinheiro quando eu peço. Em dezembro, eu já vinha falando pra ele que eu precisava sair, que eu precisava buscar ajuda, que isso estava me fazendo muito mal. Eu sou uma pessoa estressada e os jogos, através disso, quase perdi meu casamento. Comecei a brigar com meu esposo por causa de jogos. Quando eu perdia, no caso, eu colocava a culpa no meu marido e no meu filho de 8 anos. Falava que a culpa era deles, por eu estar perdendo. Começava a gritar aqui. Já peguei até uma faca, disse que ia tirar a minha própria vida. Foi uma vez que eu tive uma perca, né? Uma perca de mais de R$1.500. Eu surtei com ele, surtei mesmo, dei cada grito, peguei a faca, falei que ia tirar minha vida porque eu entrei em desespero, porque eu tinha perdido esse valor. Só que eu comecei a culpar ele, comecei a falar que a culpa era dele, que ele fica no meu ouvido. Para. Mas eu nunca dei ouvidos pra ele, né? Mesmo ele querendo o meu bem, eu focava mais no jogo, né? Parece que o jogo era o que me deixava feliz. E em dezembro, de novembro pra dezembro, sim, eu sempre recebi vocês devem conhecer, né? Bolsa Família, auxílio emergencial. Pro meu pai, né? Tem um celular velho aqui, eu sempre recebia pra ele, porque ele é uma pessoa que ele não sabe mexer, sabe? Ele não entende de tecnologia, dessas coisas de internet. E todo mês, gente, que o dinheiro dele caía, eu mandava pra minha tia sacava. Em novembro caiu o dinheiro dele, eu segurei esse dinheiro dele durante um dia. Segurei, eu tava com um celular, um S21 FE, porém muito bom, vendia por R$650. No mesmo dia que o dinheiro dele caiu, eu vendi o celular. Fomos dormir, né, no outro dia. Assim que meu esposo saiu, né, eu já acordei. Assim que meu esposo saiu, que ele trancou a porta de casa, eu saí do nosso quarto e vim pra esse quarto que liga o computador. Eu fui jogar. Isso acho que era por volta de 6, 7 horas da manhã. E muitas das vezes eu fiz isso. Só esperava ele sair da cama, quando ele ia trabalhar, pra entrar nessas casas de aposta. E daí ele saiu, na verdade eu peguei esse dinheiro, os R$650, comecei a jogar. Perdi o dinheiro, só que eu tava com o dinheiro do meu pai, né? Os R$600. Tava com o dinheiro dele. Falei, não, eu vou recuperar. E além de eu recuperar meu dinheiro, eu vou estar com o dinheiro do meu pai, eu mando pro meu pai e saco meu dinheiro. Não, gente. Além de eu perder meus R$650, eu perdi os R$600 do meu pai. E nunca tinha acontecido isso, gente. Porque o meu pai, ele vive lá na Bahia, né? E lá, as situações lá não é tão boa quanto na cidade grande, né? Não tem emprego igual tem em cidade grande. Então, muitas pessoas lá dependem dessa fonte de renda. E eu sabia que ele precisava do dinheiro, né? Eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Comecei a chorar. O que veio na minha cabeça era pegar dinheiro emprestado, né? Com familiares. Mandei mensagem pra minha sogra. Pedi ela R$300 emprestado. Mas também não falei pra que era, só pedi esses R$300. Ela perguntou se era pra agora, eu falei que era. Não demorou muito, ela me mandou os R$300. Eu falei, não, vou recuperar o meu dinheiro, vou recuperar o dinheiro do meu pai e ainda vou estar com o dinheiro. Peguei o dinheiro, gente, os R$300, coloquei. Pra quê? Perdi tudo. Daí eu entrei em desespero, mandei mensagem pro meu marido chorando, falando que não aguentava mais, que estava me fazendo muito mal. E quando você se torna pessoa viciada, tudo que você perde, você quer recuperar. Mas não é assim, gente. Como era final de ano, dezembro, eu sabia que meu marido, era entre novembro e dezembro, eu sabia que meu marido tinha o 13º pra receber. E a gente já tava contando com esse dinheiro do 13º dele, né? E não tinha de onde a gente tirar o dinheiro que eu gastei do meu pai. Eu fiquei no ouvido dele, sabe? Gente, eu fiquei no ouvido dele cobrando. Ele conseguiu antecipar esses R$600 do 13º dele pra mim poder pagar pro meu pai. Se eu não me engano, levou uns 3 dias. E mesmo assim, gente, eu sabendo que eu era errada, eu ficava no ouvido do meu marido, sabe? E tava pra entrar de férias, né? A gente ia entrar de férias das escolas. E a minha sogra pediu pro meu filho ir pra casa dela, que ela mora no interior. Daí eu falei pro meu marido. Tava eu sem celular, sem dinheiro do meu pai e devendo a minha sogra. Nunca tinha acontecido esses episódios, sabe? De eu pegar dinheiro emprestado. Só que antes disso, eu cheguei a vender algumas coisas que eu tinha. Eu vendi 3 celulares pra sustentar o meu vício. Vendi uma Alexa, que eu tinha comprado há pouco tempo, que eu gostava muito. Vendi uma caixa de som. Vendi uma cafeteira. E quando eu falava pro meu marido, eu vou vender isso, ele falava, não, você não vai vender, que é pra você colocar em jogo. Eu já me estressava, eu falava, não, vou colocar em jogo, a gente tá precisando de dinheiro. E o que acontecia com o dinheiro? Eu simplesmente pegava todo o dinheiro e colocava no jogo e perdia tudo. Teve alguns episódios de eu estar com dinheiro em mão, eu ir atrás de depositar
pra poder sustentar o meu vício. E daí em dezembro, como meu filho tava já pretendendo ir pra lá, só que eu queria que meu filho fosse passar as férias lá, eu falei pro meu marido, falei, não, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Aí o meu marido falou pra minha sogra pra ela vir pra cá, pra ela passar uma semana aqui comigo, porque ele tava muito preocupado. Como eu tinha mandado mensagem pra ele, falando que ia fazer besteira, que eu não tava aguentando mais, sabe? Ele tava prejudicando demais a nossa família, né? Quase me perdi no casamento, briguei várias vezes com meu marido por causa disso. Ela veio, passou uma semana aqui comigo, né? Pra me tentar esquecer um pouco. E durante uma semana, como eu estava sem celular, eu fiquei sem celular. Só que mesmo assim, eu tinha prometido pra ele que eu não ia mais jogar. Só que mesmo assim, eu pegava o celular escondido e ficava entrando, sabe? Pra ficar vendo gráficos dos jogos. Olha pra você ver como o que isso faz com a gente, né? E eu já cheguei num ponto que eu não jogava mais pelo dinheiro. Era mais pela compulsividade. Ela veio, ela ficou aqui uma semana com a gente. E eu fui pra cidade dela, né? Só como eu tava sem celular, eu falei pro meu marido, falei, não dá pra eu ficar aqui sem celular, com 2 filhos. Temos um jeito de comprar. No mesmo dia da viagem, compramos um e fomos, né? Eu lembro que o mês de dezembro também foi um mês muito... Eu acho que em dezembro eu suguei mais de R$3.500 do meu marido, sabe? Ficava pedindo dinheiro pra ele todo dia, todo dia. E mesmo ele falando que não ia mandar, eu ficava enchendo o saco dele, sabe? E ele me mandou mais de R$3.500. E isso, gente, perdi tudo em jogo. Assim, hoje eu tô me libertando aos poucos. Não vou mentir aqui que eu tô 100%, sabe? Liberta, que eu não tô. Mas uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês que tá caindo esse mundo, gente, sai o quanto antes. Porque isso não é vida. Isso não vai te deixar rico, né? Não se iluda no que as pessoas estão aí na internet dizendo que você pode ganhar. O que realmente abriu a minha mente, que me fez sair e eu tô conseguindo, foi agora, 3 semanas atrás. Quando eu não tô com dinheiro, eu sempre fico entrando pra ver se essas casas de aposta me dão bônus. Um episódio que aconteceu há 3 semanas atrás foi tudo pra mim. Me mostrou o caminho que eu tenho que tomar. Hoje eu diminui muito a minha frequência. Eu entrei em uma casa de aposta, ganhei R$2. Desses R$2, eu fiz 130. E várias vezes, gente, eu sabendo que meu marido não tinha R$1 na conta, eu com o dinheiro na minha conta, eu tinha o prazer de perder esse dinheiro. Mesmo sem R$1 na conta do meu marido, eu com o dinheiro, eu tinha o prazer de perder o dinheiro. E depois vinha aquela depressão, né, o desespero de não ter nada em casa, com 2 filhos, né, faltar as coisas pro meu filho e, tipo, sem dinheiro e entra em desespero, né. Aí eu consegui R$130 e a gente tava sem R$1 esse dia. Eu fui, saquei e dei R$70 pro meu marido comprar mistura. Ele foi comprar mistura e eu fiquei com R$60. E assim que ele deu as costas, o único dinheiro que a gente tinha, eu coloquei em jogo. Só que eu tava com R$8, tinha R$50 na minha conta. Eu fui e coloquei esses R$50 e fiquei com 58. Só que daí eu saquei e coloquei em outra conta. Com R$8, eu tava jogando de R$1. Me caiu uma carta de R$500. Quando me caiu uma carta de R$500, quando eu tô jogando, quando eu estou com banca baixa, eu sempre, 50, 60, eu ponho o valor máximo e fico girando. Só que não vai porque você não tem dinheiro. E o dia que caiu esses R$500 pra mim, gente, a gente tava sem R$1 nenhum e a gente precisava viajar no outro dia pro interior, né? Porque por problema de saúde, a gente precisava viajar no outro dia. Só que até então a gente não sabia que a gente ia precisar viajar. Só que a minha intenção era sacar esses R$500, né? Porque a gente tava sem R$1 no bolso, com 2 crianças em casa. Daí, sabe, na minha cabeça não tava com esses R$500 que tinha acabado de me pagar. Eu tava com uns R$58 que tinha na conta. Eu subi o valor pro máximo, que era R$400. Gente, sem perceber, eu girei. Na hora que eu girei, eu vi que eu tinha girado em R$400, só que eu tava com R$500. E o jogo me pagou R$14.000,204. E eu não consegui sacar esse dinheiro. Pra vocês verem que isso é pura ilusão e mentira. As pessoas estão aí mentindo, estão enganando as pessoas, né? Mostrando que dá pra você ganhar. Eles mostram esses ganhos, né? Absurdo deles. Só que eu tive a experiência. Então isso foi algo que me abriu muito a minha mente. Mostrou pra mim que isso não é vida. Porque eu não consegui, gente. Eu ganhei R$14.000. Gente, a gente tava cheio de contas. Plano de saúde atrasado. Eu falei pro meu marido que eu ia pagar o plano de saúde, né?
ia pagar um monte de contas, estava atrasado com esse dinheiro, porque essa casa de aposta, ela sempre me pagou. Mas o dia que eu ganhei esses R$14.200, eu solicitei o saque, eles não me pagaram, gente. Não me pagaram. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês aqui é, através do que aconteceu comigo, eu nunca parei pra fazer as contas, mas eu perdi muito mais que 60 mil em todo esse tempo aí, sabe? Porque eu parei pra fazer as contas, né? O que aconteceu os episódios comigo foi quando eu, sabe, tive a consciência, sabe, de entrar, fazer as contas. Só de novembro até abril, final de abril, na minha conta entrou 55 mil reais. Gente, e esses 55 mil reais que entrou, 55 mil saiu. Então, por mais que entrou, ele saiu. Isso foi tudo pra jogo. Tudo pra jogo. Pra você, por algum motivo, tá vendo esse vídeo, busque ajuda o quanto antes. Porque várias e várias vezes eu fui atrás de ajuda, mas não tive coragem de contar. A minha mente, ela me enganava. Não, você não precisa disso. Você não está viciada. Até acontecer o que aconteceu e veio abrir minha mente. Mas eu quero agradecer novamente por ter dado essa oportunidade. Um grande abraço para todos vocês. Bom, pessoal, essa foi a história da Jéssica. Mais uma pessoa que acabou perdendo dinheiro, acabou entrando no vício, acabou sendo prejudicada pelo vício em apostas online. Esse problema seríssimo. Quero aqui agradecer a Jéssica por gravar essa história, por compartilhar a história dela, por compartilhar esse testemunho com você. É com enorme alegria que eu apresento para você o meu primeiro e-book, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Nesse e-book você pode ter na palma da tua mão uma cartilha com todas as dicas onde eu ensino passo a passo para você superar o vício em apostas. Adquira já, link na descrição. E se você aí que está me assistindo, assim como a Jéssica, passa por isso, se você quer fazer um tratamento, se você quiser fazer um acompanhamento psicológico, eu tenho uma excelente notícia para você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo e te ajudar nesse processo. Como que funciona? É muito simples e acessível. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chegando lá no meu Instagram, já me segue lá. Me segue no Instagram que tem muito conteúdo legal. Me segue e me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu aqui do YouTube. Fala que você quer marcar uma consulta comigo, que eu vou te responder lá e nós podemos marcar uma consulta online. Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. O link tá aqui na descrição do vídeo, bem facinho, hein? E comenta pra mim aqui embaixo. Você tá viciado em apostas? Não tá? Tua história é parecida com a da Jéssica? Não é? Deixa a tua história aqui. A tua história pode ajudar mais pessoas. Quero ver o teu comentário aqui embaixo. Eu vou ler o teu comentário, tá bom? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho. Se inscreve e ativa o sininho. Se inscreve no canal da Jéssica aqui também, pra dar uma força pra ela, pra apoiar ela. Beleza? Se inscreve, ativa o sininho. E é óbvio, seja membro do canal pra apoiar o canal. Pera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo. Olha esse testemunho aqui, que legal. Esse testemunho tá muito interessante. Clica aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto. Valeu!